Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Me chamo Helder. E antes de eu começar a gravar esse vídeo, quero deixar algumas coisas aqui bastante claras. A primeira delas é que eu estou gravando esse vídeo com a intenção de ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir. Assim como outros vídeos que me ajudaram, eu quero que esse vídeo ele consiga atingir o maior número de pessoas e que ele também seja uma forma de ajudar você. A outra questão que eu queria falar aqui é que eu não sou psicólogo, não sou psicanalista, não tenho nenhum tipo de trabalho que envolva a mente humana. Eu trabalho com marketing, então não é nada relacionado a isso, beleza? Quero contar um pouco da minha experiência, mas antes de eu até começar esse vídeo aqui falando da minha história, sobre o que aconteceu comigo, como que eu entendi que eu estava com um transtorno de despersonalização, queria falar para você ficar calmo, calma, você tá bem, respira. Eu acho que esse é o ponto mais importante aqui agora, é você entender que tá tudo bem, você tá bem, você não tem nada com grande motivo para que você se preocupe nesse exato momento. Você precisa respirar, se acalmar. Aconteceu comigo há uns 2 anos atrás, mais ou menos. E foi muito louco como eu cheguei nisso, para vocês entenderem. Eu acredito que você já pesquisou, tenha pesquisado, mas ele é um assunto que não é muito falado, tanto que depois eu fui comentar com outras pessoas, ninguém nunca tinha escutado falar disso. Eu mesmo nunca tinha escutado falar sobre transtorno de despersonalização, né? E isso para mim foi alguma coisa, assim, realmente totalmente nova. Mas conforme eu fui lendo ali, do jeito que eu tava me sentindo, eu bati ali, eu falei, cara, eu tô com isso. Depois eu fui entender que muitas coisas podem causar isso. Então, você pode ter tido um episódio de muito estresse, você pode ter tido algum episódio de crise, de ansiedade muito forte, e pode ter te levado para esse lugar, né? Vamos colocar assim. Comigo foi uma situação parecida, mas numa viagem que eu fiz há 2 anos atrás, eu quis me aventurar um pouco mais e quis experimentar fumar um baseado, né, como falam. Nunca tinha fumado, assim, só uma vez ou outra experimentado, mas só por curiosidade. Não fumo, nunca fumei assim, só que naquele dia eu decidi que, nossa, hoje eu vou fumar bastante. Depois pesquisando, eu vi até que muitas pessoas, elas têm o transtorno de despersonalização depois que fumam, né? Mas é só pra você entender. O primeiro ponto é que eu não estou associando uma coisa a outra, tá bom? Não tô querendo dizer que se você fumar, eu não estou te incentivando a nada aqui, tá? Então esse é o primeiro ponto. Que eu quero deixar isso bem claro. Mas o que foi que aconteceu? Eu fumei muito e aí eu entrei naquilo que as pessoas que fumam de bad trip, né? E, cara, até então tudo bem, porque várias pessoas têm bad trip, né? Pô, é tipo uma brisa errada, né? Você fica chapado de um jeito muito ruim e tal. Qual foi o problema? É que nessa consequência da bad trip que eu tive ali, que eu experimentei, fumei e tal, eu desenvolvi uma crise de pânico. Então foi nesse momento aí que, eu não sei como falar isso ao certo, né? Mas que talvez ali aconteceu o transtorno de despersonalização. Só que eu não tinha percebido, porque, cara, eu já tava muito chapado, só que tava numa sensação muito ruim, eu tava ficando meio fora de mim, aquela coisa toda, chapado pra caramba, tudo que eu queria é que aquilo passasse, né? Mas aí eu fui me acalmando, fui ficando de boa e tal, isso era de noite. No outro dia eu acordei e, cara, quando eu acordei naquela mesma, tipo, como se eu tivesse brisado ainda, sabe? Como se eu tivesse ainda meio chapado, uma sensação muito louca. Você que está assim, você sabe. Eu me lembro que cara, tipo assim, o que tá acontecendo com a minha mente? Eu fiquei, tipo assim, será que foi porque eu fumei, agora eu vou ficar assim pra sempre? Tipo, aconteceu alguma coisa com a minha cabeça, eu vou ficar assim pra sempre? Eu começava a vir vários episódios, eu comecei a pensar em várias pessoas que tinham ficado ruim da mente. Cara, eu comecei a associar tudo de ruim. A minha cabeça tava, tipo assim, um turbilhão. Eu tava com alguns amigos, com a minha esposa, e a gente começou a pesquisar o que isso podia ser, pesquisando, e até que comecei a falar um pouco do que eu tava sentindo, essa sensação, né, como se você estivesse num sonho,
ou vendo as coisas através de, tipo, de um vidro e você pega as coisas e... Cara, é uma sensação muito estranha. Eu lembro que eu abraçava minha filhinha e, cara, eu parecia que eu via outra pessoa abraçando minha filha, mas não era eu abraçando minha filha, mas aí, nossa, foi uma parada muito louca, assim. Ao mesmo tempo que eu sabia que eu tava ali, era como se eu não estivesse ali. Eu tava, tipo, vendo que nem um fantasma, assim, né? Uma sensação muito estranha. E, cara, eu fui pra casa, e aí ali a gente pesquisando, eu já tinha entendido que podia ser isso. Eu comecei a ficar mais preocupado quando eu vi que tinha pessoas que ficavam nisso por 2 meses, 3 meses, 6 meses. Um cara nos Estados Unidos, que hoje ele é um dos principais, me fugiu o nome dele, que estudou depois sobre isso, ele ficou não sei quantos anos com isso, porque, cara, não tinha nenhuma informação há muitos anos atrás, né? Então, não tinha internet fácil para você buscar, você ter algum tipo de orientação e você poder, sei lá, tomar pelo menos alguma ação para ver o que acontece, o que melhora. Enfim, eu fui para casa e com esse pensamento, cara, tá acontecendo. E nisso eu acordei enfim, eu fumei, né, só pra vocês entenderem a linha do tempo, né, então eu fiquei tipo, loucão, aí foi onde basicamente aconteceu. Outro dia eu acordei e fiquei muito ruim, passou o dia inteiro, continuei ruim, aí nesse dia eu fui pra casa, voltando de viagem, acordei no outro dia já em casa, cara, tipo assim, ruim de novo, não tinha melhorado. E o ponto é que eu tava realmente ficando preocupado com isso. Pô, eu trabalho por conta, trabalho em casa, né? Então, cara, isso vai me atrapalhar, aquela coisa toda. Mas como eu tava, tipo assim, consciente ao mesmo tempo, é muito louco isso, eu tava tentando ficar calmo, tipo assim, cara, tá de boa, mas eu ficava preocupado, chorava, será que eu vou ficar assim pra sempre? Talvez todo aquele tipo de preocupação que você tá tendo agora. E minha esposa, ela contratou um psicólogo, um psicanalista, né? Comecei a passar por umas sessões e tal. Comecei a falar. Vou te falar, cara, que ajudou. Eu acho que isso é muito bom. Ter alguém pra falar. Eu acho que... Porque ali as sessões que eu tive até o tempo de melhora, não teve nenhuma ação do psicanalista pra mim, né? Foi mais o fato de eu falar, só falar. Então, aqui já deixando uma coisa pra você. Eu acho que você tem que encontrar alguém com que você consiga, cara, sei lá, conversar. Falar sobre isso, ter um papo aberto. Falar talvez sobre uma outra... Cara, porque o psicanalista aí na hora, eu não estava falando só sobre isso, eu comecei a falar de vários outros fatores, várias outras coisas. Se você já faz terapia, né, então isso com certeza vai te ajudar. Mas ali eu comecei a pesquisar muito, tipo, dia e noite, lendo, buscando, vendo vídeos que nem esse aqui que eu tô gravando pra vocês, por isso que eu me comprometi. Até demorei muito pra gravar esse vídeo, mas eu me comprometi que eu tinha que gravar esse vídeo. E aqui a questão eu vou passar para vocês aqui agora umas coisas que talvez isso de forma unidas, e aí eu não tenho como te falar, foi isso, realmente foi isso. Como eu falei, gente, eu não tenho nem estudo científico, então foi algo que me ajudou muito, que eu senti me ajudando. E eu acredito que pode te ajudar também. Então, a primeira coisa eu tava com a atividade física em dia. Eu já tava fazendo academia, eu sempre gostei de me exercitar, fazer alguma coisa. Cara, aí foi impressionante. No momento que eu tava na academia, que eu tava fazendo força, levantando peso, me exercitando, né? Naqueles momentos, a minha mente, ela me colocava, tipo, como se voltasse pra mim. E eu fiquei, cara, isso aqui, tipo assim, eu sentia que tava me ajudando, porque tava funcionando, né? Tava funcionando, tava me ajudando e tal. E então foi uma dessas coisas, e isso me ajudou muito. A outra coisa foi a minha alimentação. Então eu procurei ter uma alimentação um pouco mais regulada. Eu gostava muito de tomar café, eu gosto muito de tomar café. Então eu falei, cara, não vou exagerar, vou tomar tipo assim bem pouquinho, até cheguei a cortar um pouco. Eu fiquei só no chá, fiquei em umas bebidas mais calmas, porque eu queria que a minha mente ela ficasse calma, muito calma, e eu já vou te explicar o porquê disso. Pesquisando, eu fui entender que a questão do transtorno de despersonalização é uma parada que acontece com o teu cérebro como se fosse um mecanismo de defesa. Então, o teu cérebro ele te coloca ali meio que para te proteger. Isso é louco de entender isso, mas ele tá te colocando meio que uma área de defesa. E é por isso que acontece isso com você, é por isso que aconteceu isso comigo. Eu tive uma crise de pânico, né? Fiquei correndo que nem maluco, querendo ficar consciente por causa daquela bad trip, aquela coisa toda. Mas pode acontecer por vários outros motivos.
Então a primeira coisa que o teu cérebro ele fez ali comigo foi me colocar nessa condição, né? E aí a parada é, cara, se isso aqui tá se isso aqui está na minha mente, eu preciso que minha mente ela fique sempre calma. Eu preciso entender e cuidar da minha mente. Então, o exercício ele faz muito bem pro cérebro, ele faz muito bem pra mente, não só pro seu corpo em si, né? E o que você come também. E beber muita água, sempre muito hidratado. Então, eu comecei a olhar pro meu corpo mesmo. Fiquei, cara, isso daqui, tipo assim, foi pegando dica, vendo vários vídeos, e eu consegui chegar nessa lista, né? Falei, cara, eu preciso tomar essas ações. Um outro ponto foi ver vídeos que nem esse daqui, me ajudaram bastante, de pessoas que tinham passado por isso, e me agarrar em pessoas que tinham passado por isso, não ficar vendo coisas ruins, sabe? Porque, gente, sempre vai ter coisas pra te preocupar, sempre. Mas vai ter muita coisa boa, e é nessas coisas boas que você tem que se agarrar, você tem que pensar nisso. E aí você vai somando todos esses pontos, o que acontece? Você está mandando uma mensagem positiva para o teu cérebro que, cara, você está ficando calmo, você está ficando bem, você está ficando bem. Um outro ponto também que me ajudou bastante foi viver uma vida normal. Você não tem que se prender por isso, você não pode, gente, ficar trancado, você tem que viver o mais normal possível, tem que conversar. Eu assistia filme, assim, o filme às vezes eu gostava de assistir porque eu ficava focado muito no filme, e era um momento também que eu via que eu estava bastante presente ali no filme, então isso era bem legal. Se você gosta de assistir série, uma série ou outra, eu acho que isso talvez possa te ajudar um pouco a não ficar pensando muito, porque quando eu não tava fazendo nada, eu ficava pensando nisso, cara, do jeito que eu tô, como eu tô me sentindo, aquela coisa toda. Eu lembro que eu nem conseguia ler, eu tinha que ir bem pertinho pra ler, pra escrever, assim, era horrível, era uma situação... Eu falava gaguejando, sabe? Eu ficava pensando muito no que eu ia falar. Que nem se você olha para alguma coisa, que aquilo o teu cérebro ele ignora várias informações, quando você tá nesse estado, ele meio que não ignora, você fica prestando atenção em tudo, tipo assim, de forma lenta. E é bom que você ocupe a sua mente com outras coisas, tá bom? Isso pode te ajudar bastante. Um outro ponto também é que você vai perceber que a melhora ela é gradual. Então vai percebendo a melhora gradual. Não aconteceu comigo, eu vi outros vídeos também, mas, tipo assim, dificilmente, pelo que eu vi, você vai melhorar de 0 a 100%, assim, você vai acordar bem. Eu fui percebendo a minha melhora, sabe? Pô, já tô melhor do que ontem, já tô melhor do que ontem, já tô melhor do que ontem. Até quando eu percebi que realmente eu tinha melhorado muito, já 100%. E esse dia foi um dia aleatório, que eu já tava até que legal e tal, eu decidi jogar bola. Falei, cara, eu vou jogar bola, tipo, desse jeito, assim, meio... ainda com um pouco, né? Não foi no meu início, foi no fim, mais ou menos. Eu fiquei assim mais ou menos uns 7 a 8 dias, tá? Eu não fiquei muito tempo. Pô, sim, 7 a 8 dias não é legal, mas pelo testemunho que eu vi de pessoas que ficaram meses e tal, talvez porque ficaram nessa pilha, preocupando muito, né? E ali, um dia aleatório jogando bola, cara, quando acabou o futebol, eu percebi que eu melhorei, tipo assim, foi meio que do nada ali mesmo. Então foi fazendo uma atividade. Você vê como que isso pode te ajudar, tá? Tome cuidado, né? Não tô falando pra você praticar algum, tipo, um futebol, ou algum exercício físico que talvez você não se sinta legal pra fazer. Ali eu vi que eu conseguia fazer, né? Eu ia me machucar e eu fui lá e fiz. Outro ponto é a aceitação, gente. Isso daqui foi pra mim, eu não sei se isso é comprovado, enfim. Mas a aceitação foi o que de fato me ajudou a melhorar muito. Porque eu ficava preocupado, será que isso vai passar? Será que não vai? Será que não será? Cara, respira. Tipo assim, vai passar, sabe? Você tá bem, olha, tá tudo bem, sabe? Respira. Você tá com saúde, respira. E o que foi a aceitação? Foi o seguinte, foi eu ter falado assim, cara, dane-se. A aceitação de verdade foi essa, gente. Foi falar, dane-se, se eu ficar assim, eu tô bem, tô com saúde, graças a Deus, dane-se. Foi quando eu meio que apertei um botão do dane-se, sabe? Tipo assim, não vai ser isso aqui que vai ficar me apavorando, que vai ficar me preocupando. Não vai ser isso que vai atrapalhar o meu dia a dia. Eu já tava meio que decidido quase que a ficar com aquilo, mesmo sabendo que eu não ia ficar com aquilo. Então essa foi talvez o bug, a mensagem positiva que eu mandei pro meu cérebro, para ele entender que eu estava bem. E aí é como se ele tivesse me liberado. Tipo, e isso foi muito louco. Então a aceitação ela é muito boa.
Isso me ajudou muito. Um outro ponto importante que vocês têm que entender é que se você tem crise de ansiedade, outras coisas assim, isso pode querer te levar para esse lugar de novo. Logo depois que eu passei disso, ainda uns meses, eu fiquei meio que parecendo que tendo crises. E isso é estranho, porque como o transtorno de despersonalização, ele te coloca num lugar que você tá e não tá, é você e não é, é estranho, e você fica pensando nisso e tal, você pode ter alguma coisa do cotidiano que vai, talvez, parecer com que você esteja com isso, mas na verdade você não está. Você já tá bem, né? E aí, eu já tive uma crise de ansiedade há muito tempo atrás, só que depois disso eu tive uns 3, 4 episódios. E qual é o problema, gente? O problema é que o teu cérebro ele pode querer te colocar a qualquer hora nesse lugar de novo. Qualquer hora nesse lugar de novo. E você saber disso é legal. Agora, você se preocupar com isso não é legal. É exatamente o botão do dane-se, assim. É você falar, cara, tipo assim, tô nem aí, sabe? E é você respirar e sempre se acalmar. Então, quando eu tive que eu tive depois de crise de ansiedade, assim, por outros motivos e tal, cara, a respiração, e talvez você já saiba disso, mas ela vai te ajudar, tipo assim, muito, 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 muito. Até você tendo o transtorno de despersonalização. A respiração, ela é mágica, cara, impressionante. Impressionante. Você respirar lentamente, você praticar meditação, você ficar calmo, você, sabe assim, se tranquilizar. E por último aqui, vou falar de algo que eu acredito firmemente nisso. O que me ajudou muito também foi eu e Deus. Eu sou cristão e naquela hora eu comecei a pedir perdão para Deus, eu comecei a orar, sabe? Eu me aproximei ainda mais de Deus e comecei a pedir realmente para Ele poder me tirar dessa e mantendo a calma. Então eu juntei tudo isso e a minha fé e tudo isso eu posso resumir nisso, gente, porque sem Deus, eu vou falar para vocês, nada é possível. E é nisso que eu acredito. Você pode, obviamente, melhorar, você talvez tenha a sua religião, não vou prender isso aqui a religião, mas o amor de Deus, ele tá sempre disponível para nós, sabe? Cara, nessa hora, nesse momento, eu consegui encontrar ali paz em Cristo, eu consegui encontrar que Deus realmente Ele podia me curar, Ele podia me sarar, Ele podia cuidar de mim. E juntando todas essas coisas, porque você orar a Deus e você pedir para Ele te ajudar, não isenta de você fazer as tuas coisas, não isenta de você fazer as tuas ações. Porque Deus te dá saúde para fazer isso, Ele te dá capacidade para fazer isso, Ele te dá a visão para você fazer isso. Ele te fornece, ele provê tudo. Então, quando você acredita, e eu acredito nisso, que todas as coisas são por eles e por meio dele, posso fazer qualquer coisa. Como eu comecei falando do vídeo, eu não comecei nem falando disso. Cara, você vai se alimentar melhor, você vai praticar exercício físico, você vai respirar, vai se acalmar que vai passar sim. Pode ficar tranquilo que vai passar. E não tem motivo para você entrar em desespero. Mas juntando a isso, a minha fé, ela me ajudou muito. E eu coloco ela, obviamente, como a principal aqui. Senão estaria sendo hipócrita com as orações que eu fiz a Deus. Então esse vídeo, ele ficou até um pouco mais longo do que eu estava imaginando. Então é um vídeo realmente mais aberto assim. Não vou fazer nenhum tipo de edição mirabolante nele. Estou em casa, domingão de boa. Ele foi feito para poder te ajudar de alguma forma. Tá? Então eu espero que ele realmente consiga te ajudar. Fique calma, fique tranquilo, respira. Lembre sempre disso. Se for entrar em alguma outra crise que pode te levar para ter o transtorno novamente, lembre de respirar, lembre de buscar ajuda, lembre de fazer tudo o que eu falei e compartilhe esse vídeo. Se você conhece alguém que talvez esteja assim, né? Ou se você acha válido, eu espero que você que está achando que está com isso, saia dessa logo vai passar. Coloca aqui nos comentários também o seu como foi que aconteceu com você, o seu testemunho, né? Se você já saiu dessa, se você tá nessa. E é isso, gente. Valeu. Deus abençoe vocês.